Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a questão de doenças mentais, obsessões e técnicas de limpeza energética. Para falar sobre a questão de doenças mentais, né, segundo a espiritualidade, segundo o espiritismo e espiritualismo, não vamos falar sobre a questão de karma. Existem as doenças que vão ter a ver com karma, ou seja, que a pessoa terá que passar, né, que a família terá que passar por esse tipo de situação e aprender a conviver. Então esse aprender a conviver vai ser um treinamento, um exercício e uma evolução espiritual para a própria família. Como assim um treinamento e exercício? Os problemas que acontecem na nossa vida, nós devemos olhar pelo ângulo que ele quer nos ensinar. O que o problema está querendo nos ensinar? O que é evoluir? Evoluir é você se modificar a todo instante, interiormente, mentalmente, emocionalmente e, claro, que nas atitudes. Então você vai se remodelar. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou mudando os meus pontos de vista, mudando a minha forma de pensar e vou aprendendo a não ser mais orgulhoso. Isso vai para ganância, vaidade, egoísmo, várias outras questões das nossas vidas, várias outras negatividades. Então, quando eu me modifico, eu deixo de ser orgulhoso, deixo de ser egoísta, ou isso nos mínimos detalhes, que você não precisa deixar, você precisa, mas Deus não te pede que você seja perfeito assim, rápido. Por isso que existe a reencarnação, para que você vá trabalhando essas questões. Então, mesmo que você deixe 1 milímetro de ser egoísta, você já está avançando, já está evoluindo. Mas você tem que sempre persistir, se observar, entender quais são os seus defeitos e persistir no acerto. Então, várias situações na nossa vida, conviver com um familiar que tem doença mental, conviver com alguma pessoa mais difícil, né? Seja ela qual for, no trabalho, em casa, isso vai apontar para dentro de nós, onde nós temos que modificar, no sentido de pensamento, emoção, né, jeito de ser, para evoluir. Então, se eu tenho um irmão chato, irmão que me tira a paciência, a vida está querendo me ensinar a fazer crescer a minha paciência. Eu preciso daquela situação para exercitar a minha paciência. E por aí vai. Mas não vamos falar dessa questão karmática. Isso que eu falei tudo até agora, isso existe sim e tem que estar na nossa mente. Mas vamos falar diretamente das questões mentais. Existem diversos tipos de doenças mentais, né? A depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, vários tiques, né? Síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette, quem não sabe, são pessoas que têm alguns tiques, que elas ficam... Já vimos na televisão alguns filmes relatando sobre isso, de pessoas que têm um tique que ela fica xingando. Então dá alguma coisa nela que ela xinga. Isso tudo, todas essas doenças, que já são essas que eu falei, são visíveis, qualquer um enxerga, né? Existem outras que não são visíveis, que estão dentro da cabeça da própria pessoa. Então você que está me ouvindo, me vendo agora, pode ter pensamentos recorrentes, coisas que querem, coisas que... ordenações para que você faça isso ou faça aquilo, que você não entende. Então isso é
já é uma doença mental. Pode ter uma sensação ruim de angústia que a toda hora, todo momento, todo dia, fique vindo em você uma sensação de angústia que a vida, que você é um derrotado, que a vida é isso, que a vida é aquilo, vem junto com alguns pensamentos. Isso é um tipo de doença mental. A depressão em si, aquela, tudo é chato, isso é um tipo de doença mental. Todas essas doenças têm uma ligação espiritual, têm uma ligação obsessiva. Ou seja, existe uma energia ruim, que não necessariamente vai ser um espírito, mas uma energia ruim que está querendo, entre aspas, tomar posse de mim. E se já está me fazendo, como na síndrome de Tourette, ou como no toque, ou na síndrome do pânico, ou na agorafobia, né? Como se já está criando reações químicas, e eu estou sentindo isso na pele, eu sinto a tristeza, isso me bota para baixo, a depressão, eu sinto aquilo mexe no meu sistema cardíaco, pulmonar e tal, então isso já está entrando na sua química corporal, e significa que a obsessão ela é mais complexa ainda, entende? Então você precisa, sim, claro, sempre você vai precisar de um tratamento físico medicamentoso. Você precisa procurar um médico, psiquiatra, psicólogo, né? Mas você também, junto a isso, precisa procurar um tratamento espiritual da sua escolha. Porém, o líder espiritual ele tem que ter sensibilidade para lidar com esse tipo de coisa. Então você vai ter que procurar um tratamento espiritual para que você limpe o seu campo de energia. Aquelas pessoas que estão em estados mais graves, que já praticamente não estão com a consciência em dia, essas pessoas vão precisar, lógico, do auxílio e do amparo familiar. Vão precisar que a família e a sociedade abrace. Isso é muito importante. Não que as outras, que já têm um pouco mais de consciência, não precisem. Elas precisam também do amparo da família, do amparo da sociedade. Elas não precisam de pessoas que caçoem dela, que fiquem tirando onda, que fiquem achando que é maluco beleza, essas coisas e tal. Ela precisa de pessoas que tenham compreensão sobre essa situação. Pessoas que entendam que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sendo influenciados a todo momento. Existe a televisão, existe a música, existem as energias, existem as energias mentais de outras pessoas. Existe uma palavra que pode dar um start e te tirar do sério. Tudo isso, todas essas ondas energéticas, então, estão passando por dentro de você, de mim, de todos nós. Então, aquele que caçou, aquele que tira onda, também pode ser alguém que no futuro próximo ou distante vai sofrer algum tipo de coisa dessa. E muitos que estão sofrendo hoje podem ser aqueles que caçoaram ou que fizeram outro tipo de coisa. Pode ser uma questão karmática. Toda doença, todo problema na nossa vida vão ser karma, né? Expiação, ou provas. Prova, o que é prova? É uma imposição da vida, uma característica da vida que serve para também você desenvolver as suas virtudes e assim evoluir. Ou até uma missão, uma escolha sua antes de vir viver aqui, antes de reencarnar. Você escolheu passar por esses problemas para, a partir do seu comportamento, dentro da sua problemática, você, com seu exemplo, ensinar os outros ao seu redor. Tá? Então, isso é importante entendermos. A ciência, hoje em dia, entende que esses tipos de doenças que eu falei,
elas desencadeiam, elas tiram a nossa conexão com o hormônio do prazer, tá? Esses hormônios do prazer, não só um tipo de hormônio, mas também outros tipos de hormônio, vão sendo inibidos e crescem mais os hormônios do estresse, que é o tal do cortisol. Então, existem técnicas para nós entendermos. A própria ciência ela já mostra que existem como conviver ou até escapar dessas questões, tá? Então, vamos precisar de remédios? Sim, mas vamos precisar também da psicoterapia, de uma conversa com o terapeuta. Por quê? Entendendo isso pelo lado energético, espiritual, vamos entender que ao conversar nós estamos fazendo a energia circular e não estamos guardando-a dentro de nós, que guardar iria potencializar isso em nosso campo astral, abrindo espaço cada vez mais para outras entidades ou outras energias. Então, quando conversamos, nós nos aliviamos, produzindo também o hormônio do prazer. Esses hormônios do prazer vão combatendo o hormônio do estresse, o hormônio da depressão, etc. O exercício físico e a boa alimentação também são importantes. Estou falando primeiro das partes físicas e não das partes energéticas, tá, gente? Junto a isso eu vou falando das partes energéticas. O exercício físico e a alimentação equilibrada também vão trazer o benefício do desenvolvimento desses hormônios do prazer. É sabido pela ciência que o exercício físico continuado, uma caminhada, uma corridinha, uma natação, seja o exercício físico da sua preferência, ele vai buscando trazendo à tona esse hormônio do prazer. Alguns alimentos também combatem o hormônio do estresse, o cortisol, e fazem crescer tanto as endorfinas quanto a oxitocina, que são hormônios do prazer. Melatonina, ela é muito importante, ou seja, cenoura, beterraba, esses alimentos são muito importantes também para crescer o hormônio do prazer, combatendo o cortisol, que é o hormônio do estresse. E percebemos que as pessoas que estão deprimidas ou com qualquer tipo desses problemas que eu estou falando, tem muitos transtornos alimentares. A pessoa, ou ela se apega em algum vício, elemento vicioso, cigarro, maconha, cocaína, etc. Ou o que a maioria faz é se apegar a comer compulsivamente, porque isso falsifica um prazer. A pessoa sente prazer em comer. Porém, essas comidas, essa compulsão não cria realmente, no sentido real, o hormônio do prazer que necessitamos para combater o verdadeiro hormônio do estresse. Então precisamos sim do exercício e do trabalho em prol dos outros, do trabalho caridoso. Isso já foi falado, tá? Já foi falado por Kardec que a caridade cura a obsessão. E hoje em dia estamos vendo isso sendo comprovado nas entrelinhas pela própria ciência, como eu estou falando aqui. Por quê? Quando você trabalha em prol do outro, quando você abraça, dá carinho, recebe carinho, o abraço, por exemplo, né? O abraço, o beijo, o afago, o toque, isso desencadeia um hormônio chamado oxitocina. Estudem sobre oxitocina. É um hormônio do prazer, que vai combater o cortisol. Então, percebemos que existe uma ligação do amar o próximo como a si mesmo. Eu me amo, então eu faço exercício e me alimento bem para criar esse hormônio do prazer. Eu amo o próximo
e ao mesmo tempo me beneficio criando em mim a oxitocina. Entende? Então, pela ciência, pelo que eu estou explicando agora, já vemos a importância do trabalho. Claro que muitas pessoas não vão estar com vontade de sair da cama, ou não vão estar com vontade de sair de casa. Quando as pessoas tentam sair, quando essas pessoas que sentem isso tentam sair, aí sim que as coisas falam mais dentro da cabeça e a pressão é maior interna, porque depressão significa pressão para dentro, né? Pressão interna. Então, quando eu tento, é isso que acontece. Então, por isso eu preciso do auxílio da sociedade, do auxílio da família, do auxílio dos amigos. Não o auxílio e criticar, no sentido de, você só fica deitado, isso. Mas a família, como eu falei, a evolução é para todos. Então, todos estão aprendendo com essa situação. A família tem que criar em si, as pessoas têm que ter humildade para criar em si comportamentos ou técnicas para poder ajudar aquela pessoa a sair da cama, ajudar aquela pessoa a levantar. E vamos fazer isso. Não, não quero, não quero. Tudo bem, respeite o seu tempo. Depois eu tento de novo. Não, vamos fazer aquilo ali. Pô, caramba, vamos fazer. Eu tenho que ter, a família vai ter que ter o chamado jogo de cintura. A sociedade vai ter que ter o chamado jogo de cintura. E ao desenvolver esse jogo de cintura, você que não tem o problema, você não vai ficando frouxo, não. Não é isso. Você vai desenvolvendo em você a paciência, a tolerância, o carinho. Então você que não tem a doença também está evoluindo. Quem tem a doença também tem que compreender isso tudo que eu estou falando para entender que os pensamentos e os sentimentos dela estão vindo de fora e muitas vezes não são coisas dela. E não se deixar se entregar. Jesus disse, aquele que persistir até o final será salvo. Persista, persista, não se entregue a pensamentos e sentimentos ruins. Esses não são seus. Não é isso que você quer. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que a espiritualidade superior quer para você. Então persista e lute contra esses pensamentos. Saiba que isso vem de entidades negativas, de energias negativas, vem da negatividade em que o nosso mundo ainda se encontra por vivermos numa dualidade. Mas não são coisas suas. Comece a criar você, que tem um problema, comece a criar dentro de você técnicas para escapar desse problema. Quais são as técnicas? Existem essas técnicas físicas que eu falei. Sair, pegar um sol, comer balanceadamente. Mesmo que você não queira, lute contra a vontade de comer coisa ruim. Mesmo que você não queira, lute contra a vontade de ficar só deitado. Você tem que criar em você uma força de superação também. Supere-se. Não. Vem o pensamento de ficar deitado? Não vou ficar. Não vou. Vem o pensamento de comer coisa ruim, ou de fazer, ou de falar coisa ruim. Eu não vou fazer, eu não vou. Não vou. Vocês não mandam em mim. Por quê? Por que vocês não mandam em mim? Porque sabemos que existe essas espiritualidades negativas, muitas vezes ligada conosco ao passado, sim. Porém, hoje é um novo dia. Hoje é um dia de recomeçar. Então, eu não posso me entregar a esses pensamentos e sentimentos ruins. No sentido espiritual, essas pessoas que têm esses problemas precisam de um tratamento espiritual que faz uma limpeza no seu campo áurico. Então, existem técnicas de limpezas energética. Por exemplo, você que está sofrendo de qualquer tipo de doença, ou você que tem alguém na família que sofre. Existe o passe, existe a oração, o passe espírita, existe a oração, né, que eu posso fazer para outra pessoa. Você precisa ir num líder religioso, você precisa ir no centro, você precisa ir na igreja ou em qualquer templo? Não. Você tem um familiar que tem um problema desse, que quase está sem consciência,
trate-o com remédio, né? Tenha seu jogo de cintura e tratar, mas você também pode fazer a sua limpeza espiritual e assim auxiliá-lo. Posso fazer um banho de sal grosso, posso fazer um banho de arruda em mim mesmo, em você que não tem problema. Você pode fazer o banho de sal grosso, o banho de arruda. Limpou o seu campo energético, você pode também fazer um banho para essa pessoa. Veja aí meu vídeo sobre os banhos, defumações e tal. Pode fazer a limpeza da casa 2, 3 vezes por semana. É necessário fazer, porque essas energias precisam ser limpas e elas vão sempre tentar voltar. Então você tem que manter um ritmo em fazer isso. Vai no templo religioso? Sim, mas também faça isso por conta própria. Você pode, sozinho, em momentos de crise, nos momentos mais difíceis, colocar a mão na pessoa, ou abraçar, colocar a mão na cabeça da pessoa e fazer uma oração, pedindo que seja limpo, que seja afastado toda espiritualidade negativa, pedindo a presença dos bons espíritos e o afastamento dos maus espíritos. Você vai ser protegido nesse. Isso pode ser feito tocando ou não. Você pode se recolher no local e orar por essa pessoa. Isso tudo é um trabalho que você pode fazer. Um trabalho energético e espiritual. Não elimina que você faça o trabalho físico de levar no médico ou do tratamento, da alimentação, etc. E também de levar no seu templo religioso. Não, é além. Pode levar em todos esses lugares, mas também faça isso que eu estou falando. Agora, você que tem um problema, mas que ainda não perdeu a consciência, ou de repente nem vai perder, você pode criar as suas técnicas, pode sozinho fazer o seu banho, a sua mentalização. Nos momentos de crise, buscar respirar pausadamente e profundamente. Isso é comprovado, essa respiração pausada é comprovada que ela alivia todo o sistema e acalma. Então, junto com a mentalização, faça uma respiração meditativa. Isso é importante. É importante você criar técnica. Você pode pegar o sal grosso na sua mão, bota o sal grosso em uma das mãos, tanto faz. Molha ele um pouquinho e fica com a mão embaixo da torneira, sem a torneira cair. Só molha um pouquinho e fica parado orando, pedindo que toda a negatividade que esteja em você, que você esteja sentindo no momento, todos esses pensamentos, todas essas sensações, vá para aquele sal. Imagina o sol ficando escuro, negro, né? Nada em relação a preconceito de cor, mas o sal ficando escuro, o sal ficando de uma cor de lama, por exemplo, de uma cor do esgoto. Então, imagine que aquele sal vai absorvendo toda a sua negatividade. E depois você abre a bica e faz com que tudo desça pelo ralo. Ore um Pai Nosso, ore a Ave Maria, ore a oração que você, um salmo, aquilo que você achar melhor, mas utilize-se da técnica energética de limpeza ao seu dispor. Isso é uma técnica rápida, essa do sal. Você está com nervosismo, você faz a respiração, mas também você já vai pegando o sal e trabalhando isso em você. Trabalhando dessa forma que eu falei. Você pode pegar uma folha de erva cidreira, dar uma esmagada na mão e cheire ela, né? Mentalizando, pedindo a energia da natureza que trabalhe no seu mental, no seu emocional, acalmando, tirando todos os resíduos, todas as larvas astrais. Você pode fazer os banhos e defumações, como eu falei aí nos meus vídeos. Isso tudo são tratamentos espirituais, energéticos de limpeza. Junto com isso, precisa-se do tratamento de desobsessão, onde um centro espírita, algum médium, vai incorporar essa energia ou espírito que esteja com você,
Em algum momento vai incorporar, pode não acontecer uma, na segunda, na terceira vez, porque as energias podem tentar não se aparecer, mas uma hora vai acontecer. Então, esse médium vai incorporar e vai fazer ali a doutrinação, auxiliando que esse espírito aos poucos vá se encaminhando. Aos poucos, uns podem ser mais rápido, outros não, porque cada um tem sua necessidade reencarnatória, kármica, etc., de sintonia. A questão é, não desista, persista no bem. Então, todas essas doenças, pânico, etc., tem o seu quê obsessivo, todas. Como eu falei em um outro vídeo, todas as doenças têm a questão espiritual. Todas as doenças vêm do plano espiritual. Até as virais, né? A sua carga energética está baixa, automaticamente vai baixar a tua imunidade física também, que vai te colocar apto a esse tipo de doença, a esse tipo de vírus, seja ele qual for. Então, dependendo da energia que você tem, você absorver, você vai baixar e vai se sintonizar com o vírus. Assim como você pode desencadear outra doença física. Ah, é genético? Sim, mas existe um processo energético acoplado a essa genética que fez com que você desse o start, vamos dizer assim, para a doença. Então, a importância dessa questão de você manter o seu padrão e a sua frequência vibratória, estudem sobre padrão e frequência vibratória, eu tenho um vídeo sobre isso no canal. A importância de você manter isso elevado é alta. E isso me remete também que é importante nós repassarmos, como eu estou fazendo agora, cada um de nós repassarmos essas questões para os nossos filhos, para os nossos jovens. Por quê? Porque muitas vezes uma noite de bebedeira, uma noite de farra, pode abrir processo para um problema espiritual obsessivo e desencadear até um problema mental. Quantos de vocês já não tiveram, de repente, na família, algum caso de pessoas que do nada, não, mas era uma pessoa sadia, do nada ficou doente mental, acordou louca. Isso pode vir por algum desequilíbrio moral que essa pessoa teve que ter dado o start. Uma rave, uma noite de bebedeira, uma ideia errada que os amigos chamam para fazer, a pessoa se permite a fazer, pode abrir espaço para qualquer desses obsessores. Então é importante que a sociedade hoje como um todo entenda essa questão energética, independente de espiritismo ou não, porque Jesus já falou do processo energético, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. A boca fala do que o coração está cheio. Né? Onde está seu coração? Onde está seu tesouro, estará seu coração. Tudo isso, Jesus está falando de um processo energético. Se você olhar para uma mulher ou só pensar uma coisa negativa, você já estará em pecado. Ou seja, o pensamento tem força. Jesus já falou isso com outras linguagens, mas falou, Buda falou, outros falaram. Então, a questão é, esse mundo é uma energia. Essa parede, essa cadeira, essa cama, tudo são energias condensadas. E já falamos aqui, peço que veja de novo meus vídeos sobre energia, já falamos que a energia espiritual é uma junção de pensamento, sentimento e emoção. Então percebemos que esses problemas mentais, mesmo sendo obsessão, né, mesmo tendo a sua química desgovernada, elas vêm de uma obsessão e estão ligados à questão moral, de pensamento, sentimento e emoção. Então, por exemplo, vemos pessoas que têm problemas mentais que são mais voltadas à questão da agressividade. Outras são voltadas à questão da sexualidade. Outras são ligadas à questão de dinheiro, de ganância, de orgulho. Todas elas têm uma ligação
psicológica a um tipo de comportamento moral. Então percebemos que, como Kardec falou, todas essas obsessões vêm de desregulamento moral do passado. Então, eu que tenho a doença, por exemplo, né, vamos dizer que eu tenho a doença. Se eu tenho essa doença, se existe um obsessor me obsediando, tentando me controlar a minha química corporal, ele só está ligado a mim porque eu tenho essa fragilidade moral, porque eu trago isso de uma vida passada, ou eu tenho isso em mim, essa fragilidade. Eu preciso me modificar. Ah, mas quem perdeu totalmente a consciência? A família vai ajudar fazendo a limpeza energética, dando os medicamentos e se um dia, porque pode ser que a família tenha que passar por isso, mas se um dia essa pessoa recuperar a consciência, ela tem que entender os defeitos morais dela para então se modificar. Então você que tem a doença, mas que ainda não perdeu a consciência, você tem que fazer essa conscientização, entender as suas negatividades morais e se modificar. Sua negatividade moral é sexo em desequilíbrio? Então, toda vez que existe uma questão onde você mexe na sua sexualidade, logo depois, por exemplo, você viu um vídeo, vamos dizer que referente à sexualidade hoje, aí amanhã ou horas depois que você viu, você já começa a ter as sensações ruins referentes à sua doença, ao seu toque, ao seu pânico, etc. Então significa que dentro daquela energia sexual, você tem o seu desregulamento. É necessário que você pare de ver o vídeo, que você faça uma renúncia, um jejum nessa área. Jejum entre aspas, tá? Ah, então eu vou ter que ficar sem nada de sexo? De repente, sim. Por um tempo, sim. É referente à raiva? Quando você mexe com alguma coisa que desperta a raiva, isso, o hormônio do estresse, o cortisol, ele é carregado de raiva, de ansiedade, de vários tipos de energias, tá? De medo, de culpa. Então, tudo isso, todos esses sentimentos que eu estou falando, e mais até, cabe cada um se estudar, tem referência com essas pessoas. Então, todas as pessoas que sofrem esse tipo de doença têm algum pezinho na raiva, ou na culpa, ou na culpa, ou na ganância, ou no egoísmo. Então, você que tem a consciência, como eu disse, que tem a doença, mas ainda se encontra consciente, faça essa autoanálise e veja em qual ramo é a raiva, é sexo, é a ganância, é a culpa, qual ramo eu tenho que fazer o meu jejum, a minha renúncia. Eu tenho que deixar de botar isso para fora. Tenho que trabalhar isso em mim. É comprovado que a questão, por exemplo, da sexualidade, como falamos, ela cria, principalmente nos homens, a testosterona. E a testosterona tem uma grande gama de energia da raiva, energia instintiva, que faz parte do ser humano, tá? Se conhecer essa energia, não quer dizer que você tem que se deixar levar por ela. Então você, quando está nesse nível de desequilíbrio, tem que buscar fazer o seu jejum nessa sua área de sexualidade, produção dessa testosterona. Então é importante você rever alimentos, você rever química, o que você usa, o que você deixa de usar, remédios, etc., que podem interferir nessa área. É importante você fazer um trabalho de autoconscientização, de meditação, de limpeza energética, tudo isso que eu falei. Espero que esse vídeo tenha servido, que vocês tenham gostado, deixem seus likes, né? Deixem os comentários, façam suas perguntas, se tiverem algumas dúvidas, deixem aí nos comentários.
Espero que todos fiquem em paz. Muito obrigado.